Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Considere os seguintes dados obtidos sobre propriedades de amostras de alguns materiais. Então eu tenho 5 materiais com 5 massas diferentes, cada um com o mesmo volume, 100 ml. Eu tenho minha temperatura de fusão e minha temperatura de ebulição. Pessoal, vamos analisar cada material aqui. Eu vou colocar aqui na frente. O meu material X tem 115 de massa, 100 de volume, 100 ml. Minha temperatura de fusão 80 e minha temperatura de ebulição 218. Desculpa. Pessoal, você está vendo que a temperatura de fusão é uma e a temperatura de ebulição é outra e fixa. Então isso aqui eu estou tratando de uma substância pura e não uma mistura. Tá legal? Y. 174 gramas de massa, 100 ml de volume, 650 de temperatura de fusão e minha temperatura de ebulição é de 1120 a 1190. Tá vendo que eu tenho uma variação na minha temperatura de ebulição? Então isso aqui é uma mistura eutética, porque eutética possui temperatura de fusão fixo e uma temperatura de ebulição variável. Z, 0,13 gramas de massa, 100 ml de volume, menos 219 de temperatura de fusão e menos 183 de temperatura de ebulição. Então é uma outra substância pura. T, 74 de massa, 100 de volume, menos 57 a menos 51 de temperatura de fusão. Então, eu tenho uma variação na minha temperatura de fusão. 115 a 120 na minha temperatura de ebulição. Então, é uma mistura. Mas eu não posso falar nem que ela é eutética e nem azeotrópica. Por quê? Porque eu tenho os dois pontos, tanto de fusão quanto de ebulição, variáveis. Eu não sei, é uma mistura, porque varia. Então, automaticamente, eu já entendo com a variação de temperatura ou de fusão ou de ebulição que é uma mistura. Porém, eu não sei qual é agora, porque eu tenho tanta variação na temperatura de fusão quanto na minha temperatura de ebulição. E W, 100 de massa, 100 de volume, 0 de temperatura de fusão e 100 de temperatura de ebulição. Significa que eu tenho uma substância pura. Também não tem variação. Então, o que eu posso falar aqui? Com respeito a esses materiais, a gente pode afirmar o quê? A 20 graus Celsius, os materiais X e Y estão no estado líquido? Primeiramente, pessoal, a gente está vendo o que aqui? Eu sei que X, a temperatura de fusão dele é 80 graus Celsius. Eu estou falando a 20 graus. Se a 20 graus, pessoal, é bem abaixo da temperatura de fusão dele. Então, ele se encontraria no estado sólido X. E o Y? O Y também, por mais que seja uma mistura. É muito abaixo da temperatura de fusão dele. Então, é falsa essa alternativa. Não pode ser. B, a 20 graus Celsius, apenas o material Z está no estado gasoso? Então, vamos ver aqui. Estado gasoso, temperatura de ebulição. Se a 20 graus Celsius ele já está no estado gasoso, a minha temperatura de ebulição tem que ser menor que 20 graus. A gente pode ver que a única substância que é a temperatura de ebulição abaixo de 20 graus Celsius é o Z. Por quê? O X, 218, nossa, é muito acima. Se ela já é sólida a 20 graus, quem dirá gasosa. A mistura eutética em Y, 1120 a 1190, é muito acima. Então ela nem bate no 20 graus, ela se encontra no estado sólido. O Z é gasoso, porque o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição dele é menos 183, é muito abaixo de 20 graus. T, 20 graus, ela se encontra no estado líquido, porque ó, menos 157 a menos 51 ela começa a entrar no processo de fusão, do sólido para o líquido. Só que de ebulição de 115 a 120. Então, por enquanto, é só Z. E W?
0, temperatura de fusão, e 100 de temperatura de ebulição. Ela está no estado líquido, está entre esses dois. Então, é verdadeira a minha alternativa B. Mas vamos discutir o restante das alternativas. Os materiais ZT e W são substâncias puras? Z e W é, porém T não, porque a gente já fez essa análise aqui, ó. T ele é uma mistura. Então é falsa. D. O material Y é uma mistura azeotrópica? Falsa. Ela está falando aqui, ó, eutética. A gente fez essa análise. Azeotrópica, ponto de fusão, temperatura de fusão variável. E minha temperatura de ebulição fixa. Então é falsa. E se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar se o adicionado a um recipiente contendo material W, ambos a 20 graus Celsius. Nossa, vamos lá, né, pessoal? Se ele não for solúvel, então eles são immiscíveis entre si. Então ele deverá flutuar, nós vamos ter que analisar em relação à densidade. Como calculamos densidade? Vamos calcular densidade aqui, ó. Vou até mudar de cor para escrever a fórmula da densidade aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, o que que tem aqui? O material Y não for solúvel, então ele deve flutuar. Então, vamos pegar aqui, ó. Material Y. Calculando, eu tenho, ó, a minha densidade é igual. Massa, vou fazer de um modo direto já utilizando essa fórmula aqui, pessoal. Eu tenho massa do material Y? Tenho, 1,74 gramas. Tenho volume? Tenho, que é 100 ml. Todos eles são 100 ml. Se eu fizer essa conta, minha densidade, dá para fazer rápido, né, pessoal? 174 gramas dividido por 100 ml vai dar 1,74 gramas por ml. Ótimo, descobri a densidade no material Y. Ele fala, se não for solúvel em W, eu vou fazer o quê? Ele deve flutuar. Então, consequentemente, o meu material W, ele tem que ter uma densidade maior do que a de Y, para o Y flutuar. Se for menor, o Y vai afundar. Então, vamos pegar a fórmula aqui. Densidade, que é massa sobre volume. Eu tenho 100 gramas dividido por 100 gramas, que vai me dar densidade igual 100 dividido por 100, 1 grama por ml. Então, pessoal, não, é falsa. Lembrando que os dois se encontram, né? O W no estado líquido e o Y no estado sólido. Não dá para misturar. Então é falsa. Porque o Y vai afundar, ele não vai boiar, não vai flutuar. Tranquilo, pessoal. Um exercício que foi legal fazer todas as alternativas, que a gente discutiu bastante coisa aqui e a gente fez a revisão de alguns conceitos, principalmente o de densidade. E a gente consegue colocar a situação aí. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim todo vídeo que eu postar vocês serão notificados. Se tiver alguma dúvida ou algum exercício específico, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já faço um vídeo de resolução desses vídeos e tiro a dúvida de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!